Amém? Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nesse momento eu quero estar convidando os irmãos a nós estarmos abrindo a nossa Bíblia em Salmos 5. Amém? Salmos, capítulo de número 5. Todos acharam? Não ligou não, né? Vamos ver. Vamos ver se vai ligar agora. Agora acho que ligou, né? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te assento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declaram culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. E toda a igreja diz amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe quem escreveu esse salmo? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, em um momento muito crucial e muito difícil na vida dele. Quando nós lemos os salmos de Davi, nós vamos ver que Davi, embora os problemas que ele passasse durante a sua vida, ele nunca deixava os problemas o esmorecer. Ele sempre estava disposto a adorar a Deus. Ele sempre estava disposto a colocar diante de Deus as suas súplicas, as suas orações. E diante dele, diante de Deus, ele colocava os seus problemas. Amém? Mas quando nós vamos para o Salmo 5, nós vamos ver aqui Davi, ele nos ensinar algumas coisas. Porque a palavra de Deus é para quê? Ela é para nos exortar, ela é para nos ensinar. Amém? E Davi ele vai nos ensinar algumas coisas nesse salmo. Primeiro, ele vai nos ensinar, Davi começa nos ensinando que nós devemos iniciar sempre o nosso dia buscando a Deus. Por que é tão importante nós buscarmos a Deus nas primeiras horas do dia? Porque todo o nosso dia depende de Deus. Amém? Tudo aquilo que vai acontecer no dia depende de Deus. Se eu saio para trabalhar, por exemplo, eu dependo de Deus para que Ele envie os clientes para mim.
Se eu saio para fazer qualquer outra coisa, eu dependo que Deus me mantenha de pé e me fortaleça para poder realizar. Então, Davi, ele vai iniciar o Salmo nos ensinando justamente isso, que nós devemos começar o nosso dia sempre buscando a Deus. O Salmo, ele começa com a oração e clamor. Ele nos ensina que nós devemos começar a nossa oração, a nossa adoração a Deus pela manhã, clamando a Deus. Davi não confia em si mesmo, mas em Deus. Amém? Ele vai nos ensinar que ele inicia o seu dia confiando inteiramente em quem? Em Deus. Ele diz, pela manhã ele se apresenta diante do Senhor com expectativa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando nós nos colocamos diante de Deus para clamar a Ele, nós fazemos isso com expectativa? O que significa fazer com expectativa? Fazemos isso tendo a certeza em nosso coração que Deus nos ouvirá e realizará? Nós temos que ter essa expectativa em nossos corações. Amém? Por mais que as circunstâncias da nossa volta nos mostrem o contrário. Só que nós não, presta atenção, nós não vivemos por circunstâncias. Nós vivemos por fé. Amém? Davi também, ele nos ensina a importância de começar o dia ouvindo a voz de Deus, não a dos problemas. Sabe por quê? Porque todos nós dormimos com um problema do lado e acordamos com um problema do lado. Mas ele nos convida e nos ensina a iniciarmos o nosso dia e terminarmos o nosso dia, olha aqui, sempre ouvindo a voz de Deus. Por que é importante fazermos isso? Porque nós vamos dormir e o problema vai estar do lado. Vamos acordar e o problema vai estar do lado. E se nós não vigiarmos, nós olhamos para o problema ao invés de ouvir a voz de Deus. Então é melhor ouvirmos a voz de Deus. Porque quando ouvimos a voz de Deus, o problema que está ao lado se torna pequeno. Quer ver? O próprio Davi vai nos ensinar isso. Enquanto Israel estava olhando o problema que era o Golias, Davi estava ouvindo a voz de Deus. Porque se ele olhasse para o gigante, para o problema, ele também não teria coragem de encarar. Mas ele olhou para quem? Para Deus. Ele buscou força em Deus. E Deus o fortaleceu e o capacitou para derrubar o gigante. Amém? Olha para o problema ao seu lado como um gigante. Mas olha para o Deus que você serve como um Deus maior que o gigante. Porque aí o gigante se tornará insignificante. Davi também nos ensina que Deus é justo e não compactua com o mal. Versículo 4 ou 6. Deus não se agrada da injustiça, da mentira e da maldade. Por ele não se agradar, o que ele faz? Ele vem em favor do justo. Amém? O mundo pode parecer injusto, mas Deus vê tudo e julgará com retidão. Amém? Isso consola o justo, mas também alerta o ímpio. Amém? É o que ele vai nos ensinar. Outra coisa, ele vai nos ensinar que o justo confia e adora. E a maioria das vezes ele vai confiar sem ao menos ver aquilo acontecer. Ou acontecendo. Amém? Porque o justo
será pela fé. O que significa fé? Firme fundamento das coisas que não se veem, ó, você não vê. Ei, você não precisa ver. Você precisa acreditar que Deus fará. Somente isso, você não precisa de ver. Amém? Amém. Nós não somos Tomé. Amém, igreja? Amém. Davi reconhece que só pode entrar na presença de Deus por causa de sua misericórdia. Outra coisa que nós precisamos aprender, e ele nos ensina, meus irmãos, é mediante a misericórdia do Senhor. Ninguém aqui merece nada. E Davi entendia isso. Ele não merecia nada daquilo que Deus fazia por ele. E é por isso que sempre quando ele vai clamar ao Senhor, ele sempre fala o seguinte: Senhor, que a tua misericórdia me alcance. Amém? Mediante a tua misericórdia realize. Porque tudo é por misericórdia de Deus. Ele diz que em meio à pressão, ele escolhe o quê? Adorar. Em meio à pressão, qual tem sido a nossa atitude? Quando você está sendo pressionado, qual tem sido a sua atitude? A atitude de Davi era adorar a Deus. A atitude de muitos de nós, seres humanos, de cristãos também, é o quê? É, diante da pressão, ceder. E Deus não nos chamou para ceder para o mal. Amém, igreja? Ele diz mais: adoração é o segredo para vencer a angústia e receber a direção. Ele diz mais, ele nos ensina aqui pedindo direção e proteção, né? O Senhor, ele nos guia com justiça, mesmo em meio aos inimigos. Ele nos ensina também que a alegria e a proteção, que há em Deus alegria e proteção para os que confiam nele. E ele vai nos ensinar isso no versículo 11 e 12. Ele diz o seguinte: os que confiam em Deus se alegram, porque ele os protege. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem que passa por problema? Todos nós. Mas olha aqui que o texto está dizendo, ó. Ele nos protege. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele cerca os justos com seu favor como um escudo. O texto está dizendo. Quem confia no Senhor não está sozinho, está guardado. Amém? Está guardado. Quem aprendeu isso aqui na prática, sabe quem foi? Os discípulos de Jesus naquele barco e Jesus na polpa. Eles aprenderam na prática. Aprendeu o que, pastor? Ó, que quem confia no Senhor não está sozinho. Pode o vento levantar, né, bater, pode as ondas levantarem, pode o barco jogar para um lado e para o outro, mas quem confia no Senhor está guardado. Amém. Glória a Deus. Amém? Quem estava guardando os discípulos? Por quê? Ele estava onde? No barco. Ele só precisa estar no barco. Aleluia. Pastor, o que significa isso? Ele só precisa estar na sua vida. Ele só precisa estar na sua mente. Ele só precisa estar no seu coração. Ele só precisa estar na tua casa. Amém? Em um mundo de confusão e injustiça, devemos fazer como Davi. Buscar a Deus pela manhã. Confiar na sua direção e descansar sobre a sua proteção. Amém? Esses são os conselhos que Davi nos dá. Amém, querido? Busca Deus. Busca só de manhã, não. Busca à tarde, busca à noite. Faça como Josué. Deus vai falar para Josué, medita na
minha lei de dia e de noite. Me busca. Me busca de dia e de noite. Me busca. Continua me buscando. Sabe por quê? Porque se tu fizer isso, tudo que eu prometi realizar, eu vou realizar. Amém. Glória a Deus. Hoje não é culto da família? Todos nós aqui estamos embaixo de uma promessa. E qual é a promessa? Eu e minha casa servir ao Senhor. É ou não é? Todos nós estamos embaixo dessa promessa. Agora, busca o Senhor. Busca o Senhor. Você quer que tudo isso aconteça? Busca o Senhor. Porque o Senhor garantiu para Josué ele buscar. Amém? Promessa tinha. Embaixo de uma promessa o povo estava. Mas dependia deles continuarem buscando. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos, está chamando a nossa diaconia da Rosana, para estar louvando ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar com ela em nome de Jesus. Gente, vamos louvar com a nossa irmã com alegria no coração. Amém? Porque Jesus está aqui. Você está sentindo a presença dele? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Tá bom. Tá? Aleluia. Vamos lá, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Qual o número? 564. 564, gente. Se das vidas vagas perigosas são, e com desalento julgas tudo vão, com caçudas chegando, tudo fazer, viverás com medo quando Deus fazer. Roda sejam de todos
Senhor é tudo comigo. Aleluia. Fico 23. Aleluia, glória a Deus. Vem. Amém. Cristo nos deu uma fonte escondida. E qual é que pode passar? Cristo das águas de vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer beber dessa água? Aleluia. Nesse momento, eu quero dar a hoje que vai pregar é um assunto. É tudo. E aí, gente? Hoje eu digo, hoje Hoje é terça-feira. não, hoje é primeiro do ano, segundo de Páscoa. Hoje é terça. Assunto com oportunidade. Está numa igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem alguém feliz essa noite? Glória a Deus. Gente, Cristo é. Dá um glória a Deus aí, quem ama. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir a amada igreja para abrir suas Bíblias em Salmos 65. Isso. Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim:
Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. E aos ímpios, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus que julga, humilha a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse salmo aqui, o salmista, ele começa fazendo uma declaração. E a declaração dele é o quê? Ele declara que ele dá graças a Deus, né? Pois Deus tinha feito muitas coisas para com ele, para com aquele povo, né? Por tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles. E ele diz que, né, continuando nesse salmo, vai dizer um pouco a respeito sobre a soberania de Deus, o poder que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Né? Ele é o único que tem o poder e a autoridade para exaltar alguém ou abater alguém. E nós vemos que durante toda a trajetória bíblica, Deus ele vai fazer isso. Deus exaltava o seu povo, mas muitas vezes Deus tinha que abatê-los, justamente porque eles, muitas das vezes, né, se rebelavam contra Deus. Aquele que antes havia feito muitas coisas, né, para que aquele povo fosse protegido, para que aquele povo tivesse o melhor. E mesmo assim, aquele povo de Israel, muitas das vezes era ingrato, como muitos de nós hoje. Reparou que a história ela vai se repetindo? Vem Jesus, morre na cruz, nos dá salvação, hoje nós estamos aqui, e mesmo ele tendo feito tudo isso, muitas vezes nós erramos com ele, nós falhamos com ele. E sabe qual é o resultado disso? Primeiro, que a nossa vida, tanto familiar quanto em qualquer outra área, ela não anda para frente. Ela não evolui. Ela não melhora. Ela só piora. Porque quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado de Deus, né, menos proteção nós temos. E aqui o salmista ele vai dizer que Deus ele tem o poder de exaltar alguém, mas ele tem o poder de humilhar também. E muitas das vezes nós precisamos passar por um momento de humilhação para a gente aprender a dar valor àquilo que nós temos. Não é verdade? E tem outra coisa.
Só é exaltado por Deus aquele que a si mesmo se humilha. É quando eu e você, nós olhamos para nós mesmos, enxergamos a nossa falha e o nosso erro, e nós temos coragem de confessar o nosso pecado, confessar o nosso erro, e reconhecer que nós somos fracos. E aí o que acontece? Deus nos exalta. Só que a exaltação de Deus é muito diferente do que muitos pensam, porque muitos pensam o quê? Ah, Deus vai me colocar lá entre os grandes, eu vou aparecer, eu vou ter sucesso, um monte de coisa, né? Alguns que são materialistas vão falar o quê? Deus vai dar um carro, zero, né? Só que o indivíduo não tem nem carteira, né? Tem muita gente que acha que a exaltação de Deus é isso. É colocar ela num lugar onde todo mundo vai ver ela e todo mundo vai elogiar ela. Sendo que não é assim. Deus, ele exalta alguém para que o nome dele seja glorificado. Para que ele que venha a ser enxergado na nossa vida. Pelas pessoas que estão ao nosso volta. É verdade. Amém? Então é isso. E o que isso tem a ver com a família? Né? Primeiro, quando nós damos graças a Deus, quando nós somos gratos a Deus, essa gratidão vai mostrar a Deus que nós verdadeiramente o amamos. Que nós verdadeiramente damos valor àquilo que Ele nos dá. Quando um pai ele dá um presente ao seu filho, o que aquele pai espera daquele filho? Que ele cuide bem do presente que ele deu. É a mesma coisa com Deus. Por quê? Porque um filho que cuida bem do presente que seu pai lhe dá, aquele pai, quando for dar um outro presente a esse filho, vai dar um presente maior. É o que a gente precisa aprender. Porque quando nós somos fiéis no pouco, aí Deus nos dá muito. Mas eu vou te falar uma coisa. Primeiro aprenda com pouco primeiro. Porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então você pode sim receber algo de Deus extraordinário. Mas primeiro se contente com aquilo que Deus já te entregou. Amém? Porque aí você vai ter maturidade suficiente para administrar o maior de Deus. Isso inclui a família, inclui o lar inteiro, inclui um monte de áreas da nossa vida. Agora, principalmente, a nossa família irá bem. Amém? Quando nós honramos a Deus, honrar a família se torna muito fácil. Amém? Porque quando nós vamos ver as leis, os 10 mandamentos, nós vamos ver lá tudo que é necessário para uma pessoa ela viver bem. Um manual para todo lado. Quando a gente segue o passo a passo, sabe o que acontece? Nós somos boas pessoas dentro de casa. Né? Nos tornamos queridos pelos nossos familiares. Inclusive, aqueles que estão afastados, quando nós mostramos o quanto, né, Deus ele é na nossa vida, mais aquelas pessoas serão atraídas, mais
Amém? Está perto de Deus também. Assim como eu, assim como você. Só que, como eu falei aqui, nós temos que agradecer a Deus pelo que temos e cuidar do que temos. Amém? Porque como é que eu quero ter uma família linda e maravilhosa, mas eu não cuido nem de mim mesmo? Né? Deus, Ele sabe das coisas. Amém? Ele que nos formou, Ele sabe tudo aquilo que vai nos prejudicar e tudo aquilo que vai nos beneficiar. E Ele colocou aqui vários exemplos de várias pessoas que falharam. Por que você acha que Deus expôs as falhas das pessoas? Justamente para a gente não cair no mesmo erro. Olha só como Deus é tão misericordioso. Não é? Ele cuida tanto da gente que Ele deixou por escrito todos os problemas da humanidade que as pessoas enfrentam. Ele deixou por escrito. Usou pessoas para escrever, para que hoje, quando nós lemos, nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado, saber o que fazer e o que não fazer. Amém? Então, que nessa noite nós venhamos ser gratos a Deus. Gratos pela nossa família, gratos por tudo que Ele faz. Amém? Só assim, Deus, Ele dará uma atenção a nós. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Com a mesma alegria, vamos estar tirando as ofertas nesse momento. Você que vai estar ofertando, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos estar orando. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai, mais uma vez por estarmos na Tua presença e podermos, ó Pai, nesta noite, termos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, colocamos diante de Ti as ofertas, os dízimos, e nós te pedimos, ó Deus, continue nos abençoando, para que possamos abençoar a Tua obra. Seja conosco, seja com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que você vai estar lutando nesse momento, a missionária Filomena na frente. Vamos estar orando por ela, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Oremos. Pai, somos gratos a Ti nessa noite, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, desfrutar sendo a Tua palavra. Nesse momento, ó Pai, oramos pela Tua filha, a qual estará trazendo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa guiá-la, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a mente e o coração da Tua serva. E coloca as palavras certas na boca da Tua filha, Senhor. Toma ela em Tuas mãos. Te pedimos também pelas nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, nos ajudar, meu Pai, a entender, meu Pai, a Tua palavra. Que tudo que vai ser ensinado possa ser guardado na tábua do nosso coração. Possamos levar essa palavra para a nossa casa, possamos meditar, Senhor, meu Pai, nessa mensagem durante toda a noite, durante toda a nossa semana. E que essa palavra, Senhor, meu Pai, ela possa trazer vida às nossas almas, em nome de Jesus. É o que te pedimos, toda a igreja diz. Amém. Vamos receber a Senhor. Aleluia. Eu salvo na igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, igreja, lá em Lucas 19. Lucas 19.
assim: Jesus leva a salvação à casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho fraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Senhor poderoso, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade e te pedir, Senhor, que eu sempre peço, que não seja, meu Pai, aquilo que eu queira falar, mas tudo aquilo que o Senhor quer, meu Pai, nos ensinar nessa noite. Pai Todo-Poderoso, prepare nossos corações. Nós ouvimos, meu Pai, a leitura da Tua Palavra. E agora, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem, meu Pai, ainda mais para nos ensinar nesta noite. Pai Todo-Poderoso, nos reunimos aqui para te adorar. E por isso, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, nos ensine a te adorar verdadeiramente, ouvindo a Tua Palavra e colocando em prática em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Agora à tarde, quando eu dobrei os joelhos, fui orar, e Deus falou na minha mente, Lucas 19. Eu nem me lembrava, porque eu tenho dificuldade de memorizar, né? Os livros, assim, os versículos, e eu nem me lembrava o que estava escrito em Lucas 19. E aí eu fui abrir a Bíblia e Zaqueu. O Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas, e é Ele que direciona a nossa vida e essa obra. Amém? E essa palavra fala de um publicano, né? Que um publicano porque trabalhava para os romanos, né? Mas Zaqueu, ele era um judeu, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, nos mostra que Zaqueu, ele era um judeu, mas ele trabalhava para os romanos. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele trabalhava para os romanos e ele se tornou uma pessoa muito importante, porque ele era chefe, né? Ele comandava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos perceber que Zaqueu era uma pessoa de influência
e era uma pessoa rica. A palavra de Deus, ela mostra isso. Fala que ele era um homem rico. Então, nós podemos perceber que Zaqueu, ele era uma pessoa que tinha uma situação financeira, né? Que não lhe faltava nada, não é isso? Porque uma pessoa rica tem tudo, não é isso? Sim, a palavra de Deus, ela nos mostra que Zaqueu, ele não tinha necessidade de coisa alguma. Aí a palavra de Deus diz que Zaqueu ouve falar de Jesus. Por quê? Porque ele procura conhecer Jesus. Então, ele ouviu falar de Jesus e ele quis conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus ele estava aqui nessa terra, ele era conhecido. As pessoas ouviam falar dele distante, mas as pessoas ouviam falar de Jesus. Nós podemos perceber isso, aquela mulher do fluxo de sangue, que ouviu falar dele, foi até ele. Nós podemos perceber isso, o cego, né? Jairo, aquela mãe que tinha uma filha endemoniada. Então, nós podemos perceber que ele era conhecido, as pessoas ouviam falar de Jesus. E as pessoas que ouviam falar de Jesus e tinham um problema, buscavam Jesus. Ia até Jesus para solucionar o seu problema. Então, nós vimos aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu de sua casa pensando o quê? Se eu tão somente tocar nas vestes, nas obras, né, eu serei curada. Ela foi buscar algo, né, para a sua cura. O cego foi buscar cura. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele sai e ele vai, ele quer conhecer esse Jesus que fala. Que as pessoas falam, comenta dele. Mas Zaqueu, a palavra não está dizendo que Zaqueu tem uma enfermidade, que Zaqueu tem uma necessidade. A palavra de Deus não diz isso. Diz que Zaqueu, ele quer ver Jesus. E a palavra de Deus diz que ele vai, mas é uma multidão. E a palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E ele ali, olhando ali, né, embaixo, ele não vê condições para ele ver Jesus no meio daquela multidão. Então ele tem uma ideia, ele sobe, né? Ele sobe em uma árvore e ele pensa, eu vou subir porque daqui de baixo eu não consigo, mas se eu subir, eu vou ficar mais alto e eu vou conseguir enxergar Jesus. Então, Zaqueu queria ver Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele sobe numa figueira brava, né? E assim, eu imagino que aquela figueira, ela deveria ter até espinho. Não sei, pode ser, né? Mas Zaqueu, ele não olha para isso. Ele quer subir, ele quer ver Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus vem vindo. Vem vindo e chega até aquela figueira. E quando ele chega ali, ele olha para cima. Aleluia, glória a Deus. Creio eu que Jesus já ali, quando ele chega ali, ele já olha para Zaqueu e ele já pode contemplar aquilo que interiormente
já estava, né, acontecendo dentro de Zaqueu. Porque ele teve uma atitude de subir na figueira porque ele queria ver Jesus. E agora que Jesus está ali, olhando para Zaqueu, creio eu que Jesus já sabia o que se passava dentro de Zaqueu. Imagina só a emoção, gente. De Zaqueu ali em cima daquela árvore e de Jesus se aproximando dele. Imagina. Deve ser, né? Ele deve ter sentido uma alegria, algo tão especial dentro dele. Isso chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce agora. Ele disse assim, Zaqueu, desce agora. É agora, Zaqueu, desce agora. E a palavra de Deus diz que Zaqueu desceu imediatamente e se prostrou diante. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Olha isso. Imediatamente, Zaqueu tem um encontro com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra na vida de Zaqueu de uma maneira tão linda. Porque na hora que Jesus dá uma ordem, Zaqueu faz ou obedece, imediatamente ele se prostra. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que Zaqueu imediatamente ele confessa a Jesus o seu pecado, a sua falta. Maravilha de Deus. Aí Jesus vai para a casa de Zaqueu. Mas a multidão começa a falar e julgar Zaqueu. Mas Jesus não estava ali para julgar ninguém, porque ele não veio para julgar ninguém, ele veio para salvar. Aleluia, glória a Deus. E todos aqueles que iam até ele operavam milagre. A maioria que estava ali naquela multidão estava ali por aquilo que Jesus podia fazer por ele. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Zaqueu, ele tinha tudo. Ele tinha uma família, ele tinha bem, ele tinha, né, reconhecimento do homem. Aleluia, glória a Deus. Mas eu creio que Zaqueu, ele tinha algo dentro dele que ainda não estava completo. Aleluia, glória a Deus. Ele podia ter tudo, mas ele tinha ainda algo que ele precisava. Que é o quê? A presença de Deus. E a palavra de Deus diz que enquanto Zaqueu está ali, rendido diante de Deus, arrependido, a multidão está julgando e está apontando, falando como que ele pode ir repousar na casa de um pecador. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu era um pecador. Aleluia, glória a Deus. Mas ele continuou pecador. Pecador ele continuou. Mas os erros que ele cometia, ele não cometeu mais. Porque a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele teve um encontro verdadeiro com o Mestre. E ele diz que todos aqueles que ele falou, ele ia devolver. Aleluia, glória a Deus. Ele ali, naquela atitude, ele está se arrependendo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a multidão continua apontando e julgando ele. Aleluia, glória a Deus. Julgando Jesus por estar na casa de um publicano.
Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas. Aleluia, glória a Deus. Ele veio achar as ovelhas perdidas. E ele veio para salvar, não para condenar. Hoje nós temos visto muitas dessas coisas acontecer no nosso dia, no nosso tempo. É um apontamento, é um julgamento, é um fala. E muitas das vezes nós não vigiamos e acabamos, sabe o quê? Ouvindo e até emprestando nossos lábios para criticar e para julgar. Enquanto Deus nos chamou para quê? Para ir e pregar a palavra dele para salvação, não para condenação. Mas o mundo já viu como está? Estão condenando todos. Nem aquele que é ímpio, aquele que está lá no lamaçal do pecado, na perdição, nós não podemos criticar nem apontar. Sabe por quê? Porque aquele lá pode ser um Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Aquele lá pode ser aquela mulher que foi pega em adultério. Mas o que aconteceu? Jesus veio e salvou. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus falou para Zaqueu: hoje a salvação entra na sua casa. Jesus entrou na vida de Zaqueu e na família dele, na casa dele. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, ele conhece o nosso interior, onde nenhum de nós conhecemos. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós achamos, e porque isso e aquilo está acontecendo, não, Deus está no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. Hoje é culto, direcionado à família. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos visto quantas coisas ruins têm acontecido nos lares, nas famílias. Mas nós precisamos do quê? Orar, perseverar. Porque pode estar acontecendo o pior hoje, mas amanhã pertence a Deus. Hoje nós podemos estar vendo uma situação, mas como foi falado aqui nessa noite, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas estamos esperando, confiando. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu ficar, porque fulano está assim, está perdido, não tem jeito, eu estou abrindo a minha boca para profetizar. O contrário do que a palavra de Deus diz. Eu não estou olhando com os olhos da fé, mas eu estou olhando com meus olhos carnais. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crer. Porque nada é impossível para Deus. Nós vimos a Bíblia de Gênesis, de Apocalipse, de pessoas que ninguém dava nada por elas. Deus, porque Deus olhou para elas com um olhar de amor e não de condenação. Aleluia, glória a Deus. Não adianta nós orarmos, nós fazermos e acontecer se nós não acreditarmos no Deus que
está acontecendo está cada dia piorando mais. Parece que quanto mais eu oro, mais piora. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais piora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não podemos perder a visão da promessa. Porque há um tempo para todas as coisas. Nós vimos quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai. Abraão saiu sem saber para onde ele ia. Mas ele ouviu e obedeceu. E foi obedecendo, e Deus: Abraão, eu vou fazer você o pai de uma grande nação. E continuou firme na promessa que ele tinha feito a Abraão, e ele fez uma promessa para mim e para você. Nós precisamos ficar firmes para que as promessas venham se cumprir. A palavra de Deus diz que Abraão já era velho e Sara velha. Aleluia, glória a Deus. Mas a promessa de Deus estava de pé. A promessa de Deus está de pé na vida de todo aquele que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. É chorar, mas continuar adorando. É sofrer, mas continuar adorando. Aleluia, glória a Deus. Porque é adorando que nós somos fortalecidos e renovados para esperar o tempo da promessa acontecer na nossa vida. Ontem eu estava conversando com uma irmã, não é daqui, do Rio. Essa mãe chorando no telefone e conversando comigo sobre seu filho. Mulher de oração. Ministério de oração. O esposo, homem de Deus, que está fazendo a obra de Deus. Uma missionária, um presbítero. E ela colocava para mim, chorando. Eu falava para ela: não desista, não pare. É na dor, é na tristeza. Vai orar? Não tem palavras? Chora. Vai pregar? Prega. Aleluia, glória a Deus. Chorando, mas prega. Continua fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós obedecemos, a vitória é certa. Aleluia. E nós não podemos parar de obedecer. Nós não podemos ficar olhando para a dor e nem para o problema. Nós precisamos olhar para o nosso Deus e pela solução que Ele já tem. Aleluia, glória a Deus. Como foi falado aqui nessa noite. Se Davi tivesse ficado olhando pelo tamanho que estava na frente dele, ele não ia enxergar o tamanho do seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não ia enxergar o tamanho do seu Deus. Então não vamos ficar olhando para a dor, para o sofrimento que está acontecendo, porque senão nós não vamos perceber o tamanho do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus não permite nada que nós não possamos suportar. E essa foi a minha palavra para ela. Ele não vai permitir além das suas forças. Porque a palavra de Deus não mente. Tenha força.
Aleluia, glória a Deus. E continua. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário. Para cada batalha, para cada luta. É necessário. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para nenhum daqueles que estão registrados aqui. Não foi fácil. Mas eles continuaram. Eles perseveraram. E Deus é fiel. E Ele sempre será fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, ele foi ver Jesus. Mas quando Jesus o viu e chamou Zaqueu, ele obedeceu. E ele foi. Fez tudo que Jesus mandou. E o que aconteceu? A salvação entrou na casa dele. Aleluia, glória a Deus. Então, se eu e você obedecermos, a salvação vai alcançar todos eles. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas, aleluia, glória a Deus, buscam bens materiais, né? Busca isso e aquilo, mas nós buscamos, sabe o quê? A salvação. Para nós e para a nossa família. Aleluia, glória a Deus. E você acha, assim como Deus, aleluia, glória a Deus, Ele curou todos aqueles que foi até a Ele. E depois, a maioria deles nem agradecia. Aleluia, glória a Deus. Aquele que busca pela salvação dele e da sua casa, Deus não vai fazer. Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor. Vamos orar pela nossa família. Em nome do Senhor Jesus, quero estar lembrando os irmãos que quinta-feira temos o curso de libertação. Amém? Oremos. Soberano e eterno, graças te damos ao Pai, pela palavra que foi ministrada, Senhor, em nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder, nessa noite, juntos, podermos adorar e exaltar o teu nome, buscando, colocando diante de ti a nossa família. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro à nossa casa, ao nosso lar, possa estar tocando, meu Pai, no coração, Senhor, meu Pai, dos nossos entes queridos, toma os nossos filhos, toma, Senhor, meu Pai, os esposos, esposas, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na vida de todos, trazendo a libertação, cura e salvação. Repreenda todo o mal, Senhor, que vier, Senhor, tentar se levantar contra a nossa vida. E que o Senhor possa, Deus, estar, Senhor, sempre conosco, nos ajudando, nos dando discernimento, em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti Sepetiba, que o Senhor possa estar, meu Pai, trazendo um grande avivamento neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos sobre as costas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus esteja conosco. Não somente hoje, mas para todos sempre. Tudo que já disse, está terminado em nome do Senhor Jesus.